bem-vindo a mais um Panorama Brasil. Estamos aí, 4 de maio de 2021, primeira edição do nosso programa aqui no mês de maio, analisando os acontecimentos justamente depois do Dia Internacional de Luta da Classe Operária, do 1º de maio, que se realizou nesse último sábado. Vamos falar sobre isso com o companheiro Matheus Vetter, analisando aí a situação no sul do país, onde também houve atos regionais de 1º de maio, além do ato aqui da participação de companheiros da região sul no ato nacional realizado em São Paulo, na Praça da Sé, no último final de semana. Vamos falar sobre isso e muito mais na edição de hoje do nosso Panorama Brasil. E antes, aquele convite que você já deve ter ouvido aqui antes, e se você não ouviu, é por isso mesmo que a gente está fazendo. Curta e compartilhe o nosso link nas suas redes sociais, ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe, e se você não tiver inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal e torne-se membro, por que não, para dar uma contribuição e ajudar a sustentar uma televisão operária, revolucionária, independente, que se apoia na convicção e na militância dos seus militantes e de seus apoiadores. É isso aí. Bom, hoje com o companheiro Matheus Vetter, vamos falar, em primeiro lugar, sobre a situação da pandemia na região sul. Nós temos aí visto o crescimento e a profunda crise nacional que se coloca com a recente passagem aí da marca dos 400 mil mortos e 15 milhões de casos do coronavírus no nosso país, sendo que saltamos aí dos 300 mil para os 400 mil em um mês. Tudo indica, então, que estamos aí a caminho, muito rapidamente, do 500 mil de mortos, que que nem seria preciso chegar a isso daí para nos colocar, como de fato já estamos, na posição de país em que somos o segundo em escala mundial em termos de mortos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, eu pergunto ao companheiro Matheus Vetter, se está conosco, qual é a situação da pandemia na região sul? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os companheiros que nos acompanham pela CEL TV. Nós não estamos ouvindo o som. Bem, a primeira situação que eu gostaria aqui de... Não me ouvem? Um, dois, um, dois. Não me ouvem ainda, Rafael? Aparentemente, a gente teve aí um problema de conexão com o companheiro Matheus Vetter. Enquanto a produção tenta localizá-lo novamente aqui, deixa eu aproveitar e chamar você também a curtir o nosso diário Causa Operária. Você acessa aí causaoperaria.org.br, jornal diário do PCO, no ar desde 2003. Confere lá e estamos de volta aqui com o companheiro Matheus. Me ouvem agora? Matheus, estamos ouvindo. Boa tarde. Qual que é a situação da pandemia na região sul?
Nós ainda estamos com problema de conexão com o nosso convidado de hoje, com o Pedro Matheus Vetter, falando aí da região sul do país. Esperando aqui se ele nos ouve, se a gente está ouvindo ele. Matheus, está conosco? Estou te ouvindo, Rafa. Você me ouve? Sim, boa tarde. Vamos falar sobre a situação da pandemia na região sul, base aí para a discussão do nosso tema político principal de hoje. Vamos lá. Bem, em primeiro lugar é importante denunciar, né, que a imprensa portuguesa ela basicamente passou aí de um mês para cá a omitir as informações do coronavírus. Então você ao procurar aí para fazer a pauta do programa, pouca gente encontra sobre a situação da pandemia, a questão dos leitos de UTI, a questão do aumento, da diminuição. Então tem poucas informações. O que a gente tem que vasculhar aí muito para encontrar sobre a situação da pandemia aqui. E tem aí 381 mil casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, sendo desses 25.165 pessoas que vieram a óbito. Já no estado de Santa Catarina, são 893 casos confirmados, sendo 13.674 pessoas que vieram a óbito vítimas do Covid. E 955 mil no estado do Paraná, sendo 22.674 que vieram a óbito. A gente não tem informações aí sobre a questão dos leitos de UTI, você tem que procurar bastante para encontrar alguma coisa, mas pelo que eu estava vendo, a situação ainda muitas pessoas nas filas de UTI aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, de Blumenau, são 92% dos leitos de UTI ocupados e ainda 27 pessoas na fila do leito de UTI aqui no estado de Santa Catarina. Mas é importante denunciar a situação porque mostra aí que a burguesia ela busca, né, omitir a situação da população. Eles só estão pautando aí a questão da vacinação, fazendo a população pensar que a situação já se normalizou. Mas a gente vê aí nos números que a situação ainda é muito grave e isso daí também ajuda, né, Rafael, a situação piorar. Uma vez que você não tem informações, você não sabe o que está acontecendo, você acaba se descuidando, acaba vivendo a vida normalmente. E enquanto isso, o Estado joga toda a responsabilidade, né, pela disseminação do vírus, pelo contágio, para a população, né? Ao invés de criar aí condições reais de enfrentar a pandemia, fica a recomendação para que se use máscara, para que se evite aglomerações, use gel, álcool gel, água e sabão, etc. Agora, uma notícia que decorre disso daí, né, está relacionada com esse problema do crescimento do número de casos e de mortes, é a questão feita aqui pela imprensa burguesa, pelo jornal NSC de Santa Catarina, sobre o papel do poder público no combate à pandemia, né? Eu achei interessante a reportagem porque eles estão, na realidade, justificando, né, o papel essencial do Estado, que é a repressão, né? O Estado, esse bando de homens armados, serve aí à repressão da população e, aparentemente, é a única resposta que tem, né? Eu queria o comentário do companheiro Matheus sobre isso daí. Qual é o papel, então, do Estado? Né? O que eles estão fazendo até agora e o que pretendem fazer, particularmente na região sul, Matheus? Não, exatamente. Ao ler a série, eu tive a mesma impressão que você. Parece que a função do poder público aí, parece não, pelo que eles apresentam, a função do poder público seria fiscalizar e punir, né?
e não testar em massa a população, não construir hospitais de campanha, não manter em isolamento as pessoas testadas e positivadas, não dar auxílio emergencial para a população poder ficar em isolamento. Basicamente seria aí fiscalizar o que as leis arbitrárias que a burguesia faz e punir aqueles que não cumprem essas arbitrariedades, né? Fica claro aí que essa visão que a burguesia busca aí passar para a população para justificar o que eles não estão fazendo absolutamente nada, né, Rafael? Não, exatamente. Agora, você estava mencionando o quadro da pandemia na região sul. Nós tivemos esse salto do número de mortos em um mês, né? O crescimento do número de mortos na região sul é comparável ao que viu em escala nacional, porque cresceu praticamente 33%, né, saltando de 300 mil para mais de 400 mil mortos durante o mês de abril. Na região sul, como é que a gente vê esses dados? Olha, como eu falei, eu não sei se é uma orientação a nível nacional, né? A nível regional você tem poucos dados aí. Teria que fazer um comparativo com os dados aí do início do mês de abril, com o início do mês de maio, para a gente ter um número. Agora, a impressão que a gente tem aí, inclusive dos 4 programas que a gente fez nesse último mês, é que teve um aumento bastante expressivo, pelo menos de março para cá, né? Um aumento bastante expressivo da pandemia aqui na região sul. E como a gente colocou, ela tende a se agravar agora com a situação do inverno. Mas eu posso preparar inclusive esse comparativo para o nosso próximo programa. Perfeito, nós vamos continuar analisando os dados. Diante disso também, vamos ver a outra ação irresponsável dos governos, né? Porque em toda a região sul você tem a política de repressão, manda a população para casa, multa, prende, né? Achincalha aí quem tem que sair às ruas e, por outro lado, a reabertura descontrolada, quer dizer, obrigam a pessoa a ir às ruas, a trabalhar, a se expor ao vírus sem a menor condição, sem a menor proteção. E se destaca aqui no nosso Panorama Brasil de hoje, a notícia tem mais de uma aqui, deixa eu só comentar, né? Nós temos o primeiro caso do Paraná, sobre as escolas. Nós temos aí a volta presencial das aulas na rede estadual, marcada agora para o dia 10 de maio. Ao mesmo tempo, a CUT do Paraná está exigindo aí a apuração sobre o caso da morte de um professor, né, do MST. Não sei se as duas notícias estão relacionadas, Matheus, vamos ver uma por uma? Uhum. Bem, essa morte desse jovem, né, ele está repercutindo bastante, inclusive, da região norte do Paraná. Foi um assassinato bastante brutal aí. Ele foi encontrado amarrado dentro do seu próprio carro e carbonizado. Ele era ativista do MST e professor no assentamento. Claramente aí um crime cometido pelos latifundiários da região e, infelizmente, aí a política das direções é de se apoiar nas organizações, nas instituições reacionárias do Estado, né? Tudo bem, tem que investigar e tudo mais, mas é preciso mobilizar os trabalhadores do MST para enfrentar a situação. O fascismo aí que ascendeu com o governo Bolsonaro no Brasil, ele só vai ser respondido à força. Então é necessário que os trabalhadores do MST, todos os ativistas, organizem comitês de autodefesa, inclusive, agora que o próprio Bolsonaro liberou aí, se armar, né? Se armar para enfrentar essa situação que o governo Bolsonaro, o fascismo, impôs aí
ao Movimento Sem Terra e a todos os trabalhadores. E como fica a volta às aulas aí no Paraná? Está marcada aí para o dia 10. Qual que é a expectativa? Não sei, produção, se a gente ainda está com o companheiro Matheus Vetter na conexão aqui. Parece que ele caiu. Estamos retornando agora. Certo, tivemos um problema de conexão com o companheiro Matheus Vetter. Então, deixa eu aproveitar e fazer mais um convite a você se inscrever na nossa Universidade Marxista. Nosso próximo curso será realizado em julho. Você acessa o nosso portal universidademarxista.com.br do curso Democracia, Revolução, Socialismo, Rui Costa Pimenta. Não perca, acesse, confira. Estamos de volta aí com o Matheus Vetter para falar então da retomada das aulas presenciais no próximo dia 10 no Paraná. Como é que está essa situação, Matheus? Essa daí é uma política já que a burguesia vem insistindo, né? Em alguns estados, como Santa Catarina, eles conseguiram. As aulas presenciais, elas são um fato. No estado de São Paulo também. E aí no Paraná, o governador fascista Ratinho Júnior, ele pretende retornar às aulas já no próximo início da semana, dia 10 de maio. A própria matéria do crime que eles pretendem cometer contra a população. São cerca de 1 milhão de estudantes de toda a rede estadual no Paraná, e eles vão revezar em 2 semanas, né? Então, uma semana 500 mil vão às aulas, e na outra semana os outros 500 mil. Sendo que você pega aí informações, Rafael, de eles reprimindo festas com 40 pessoas, né? O que mostra a demagogia da direita aí no que tange a volta às aulas. Né? No estado de São Paulo, onde inclusive o partido tem uma organização dos professores há mais tempo, a gente tem notícias aí de vários professores que vieram a óbito já, né? Estudantes e tudo mais. E a volta às aulas é isso, né? É jogar os estudantes, os professores para a pandemia, para a morte. Eles estão com uma demagogia aí que eles vão vacinar todos os professores na medida que for voltando às aulas. Mas, então, por que não faz isso antes de voltarem às aulas, né? A gente sabe aí que eles não têm vacina para isso e que isso é só uma justificativa, um pretexto para voltar às aulas. Agora, ainda relacionado a esse problema, nós temos justamente a questão, diante da pandemia, do problema da vacina. 3 questões fundamentais se colocam nesse momento aqui: auxílio, vacina, emprego, para combater a fome, a miséria e o genocídio que vem se instalando no país, nessa catástrofe que é a pandemia. Nesse sentido, as decisões dos governos que não têm vacina para vacinar começam, né, a mostrar aí o absurdo. E no caso do Paraná, as profissionais da limpeza estão aí excluídas da lista de prioridades na vacinação. É isso mesmo? Tentaram fazer o mesmo, eu acho que aqui, com relação a professores, né? Agora não estou lembrado em que estado, mas a gente vê isso daqui nas próximas edições do Panorama Brasil. Qual que é a situação no Paraná, Matheus? Então, a situação é a seguinte: o sindicato que representa os trabalhadores da limpeza no estado do Paraná, que vão aí desde coletores de lixo a trabalhadores da limpeza mesmo, né, do patrimônio público, eles entraram com uma medida judicial para que os trabalhadores fossem incluídos no grupo prioritário. Uma vez que você imagina a situação
por exemplo, dos coletores de lixo. Eles aí têm que entrar em contato diariamente com o lixo de toda a população, inclusive da população que está contaminada com lixo hospitalar e tudo mais, né? Então, é assim, uma situação bastante degradante. Passou em primeira instância esse pedido, né? A juíza da instância do Paraná, ela aceitou o pedido, e mostrando seu caráter reacionário, o governo Ratinho Júnior entrou com a liminar na Justiça Federal, e o TRF4, mesmo que condenou o Lula, ele falou que não tinha justificativa para vacinar esse setor, essa parcela da população, e ele mesmo alegou o seguinte, que não tem vacina para vacinar todo mundo, que se eles tiverem que vacinar esse setor da população, eles vão ter que vacinar outros setores, né? Igualmente prioritários. Mostra aí também a farsa que é a vacinação no Brasil. Não tem vacina. O Bolsonaro, inclusive, impediu de a população ter acesso à vacina russa. E isso daí está colocando toda uma parcela da classe trabalhadora, se não a maioria, aí a serem vítimas da pandemia no Brasil. Justamente. Agora, Matheus, para a gente falar de um tema central do nosso programa, o 1º de maio. Companheiros da região sul do país, organizados aí pelo Partido da Causa Operária, os comitês de luta contra o golpe, estiveram aí se deslocando da região sul para São Paulo e participaram do ato de 1º de maio, aqui no último sábado, na Praça da Sé. E houve também atos na própria região sul. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles, sobre a situação da luta nesse dia importantíssimo em que a esquerda do Fique em Casa ficou em casa mais uma vez, abriu o caminho para a extrema-direita sair das ruas e apenas o nosso partido ofereceu uma alternativa de luta e colocou seu bloco na rua. O que aconteceu na região sul no 1º de maio, Matheus? Aqui eu destaco dois aspectos do 1º de maio, Rafael. O primeiro é a importância do nosso 1º de maio, né? Que impulsionou aí a pipocarem diversos atos presenciais no Brasil, em especial aqui, a quem eu estou narrando, que é a região sul, né? Então teve atos presenciais em Santa Catarina, Florianópolis, e no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Já no Paraná, o único presencial foi o que o Partido da Causa Operária promoveu, né? A CUT, o próprio PT fizeram as ditas carreatas, né? Isso daí mostra também a pressão que a gente está conseguindo realizar sobre as organizações dos trabalhadores, mas ainda eles têm uma política muito limitada. Se limitam aí a atos ditos simbólicos, né, que agrupam aí 50, no máximo, 100 pessoas em pontos dessas capitais. Então, eu destaco esse aspecto, acho importante a gente ter um balanço regional também que mostra que o ato de São Paulo ele também teve esse caráter, né? Impulsionar a realização de atos presenciais nas capitais. Antes de a gente convocar o ato nacional, não tinha nenhum ato programado, tanto é que o nosso próprio partido chamou atos nessas 3 capitais. Em 2 delas a gente unificou aí com os atos da CUT e tudo mais, que eram atos que estavam sendo convocados de uma forma ainda muito que tímida, né? Agora, houve manifestação com bandeiras aí da CUT na região sul, em Porto Alegre e nas demais capitais. Nossa militância esteve nas ruas e procurou aí conduzir essa mobilização, bem como em outras cidades pelo país afora. Teve algum incidente curioso aí nesse contato com companheiros da esquerda nas ruas? Olha, o que a gente viu foi
atos pequenos, né, da extrema-direita também, nesses lugares, principalmente em Porto Alegre e em Curitiba, mas nada parecido com o que a gente viu em São Paulo, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Setores aí que da rua, mesmo que de forma bastante limitada, são ainda setores bastante simpáticos à nossa política, né? Nesse sentido, a gente não tem muitos incidentes, né? O que a gente vê é uma maneira bastante, uma retranca, né, na mobilização. Eles ainda têm a concepção que se não pode convocar atos de massa e tudo mais no principal dia de luta dos trabalhadores e na situação que vive o Brasil, né? Milhões de desempregados, milhões de pessoas passando fome. A gente está falando aqui das capitais, né? Os companheiros que tiveram no ato em São Paulo puderam ver aí, principalmente na Praça da Sé, a situação que se encontra a população, mas nesses lugares não é diferente, né? Moradores de rua, gente passando fome. Tanto é que teve, inclusive, essa política de distribuição de alimentos nesses atos de 1º de maio, né? A gente não é contra nem nada, mas a gente sabe que se limitar a isso daí não vai mudar a situação. É necessário mobilizar a população de forma massiva e sair às ruas pelo Fora Bolsonaro, pela questão da vacinação em massa, quebra das patentes, o auxílio emergencial de um salário mínimo e por Lula presidente. Isso aí. Bom, queria agradecer então a participação do companheiro Matheus Vetter, falando aí com as notícias da região sul do país. Nosso Panorama Brasil vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta, 12h15, e amanhã tem mais aqui na Causa Operária TV. Até lá.